Finalmente! As deusas da conexão nos ajudaram. Jefferson Miola aqui, tudo bem, Miola? Opa, Mauro, que felizmente conseguimos hoje. Um abraço a ti, a Rebeca. Paulo, um prazer te ouvir aqui e subscrever integralmente as teses desse eminente relator sobre o déficit zero. O Lula precisa de amigos como o Paulo Klise, e não de amigos da onça, né? A quem ele está dando ouvido sobre o déficit zero, que é uma armadilha. Miola, você está saindo hoje, está deixando o Chile hoje, né? Chegou na sexta-feira passada, acompanhou todas as, imagino, super emocionantes, né? Manifestações sobre os 50 anos da derrota de Allende, do golpe do Pinochet. Que balanço você faz desse giro seu aí pelo Chile, Miola? Olha, Mauro, foi primeiro assim que vir ao Chile, e sobretudo nesse momento histórico dos 50 anos da rememoração do golpe que derrubou o presidente Salvador Allende da Unidade Popular, né, é impossível se conter as emoções, né? A gente pisa, né, sobre a história e um lado muito perverso da história, né, onde a crueldade humana ela é impensável, que poderia alcançar o nível, né, que essa ditadura sanguinária do Pinochet implementou aqui no Chile. E muita emoção, é difícil a gente, né, conter, inclusive, as lágrimas em cada um dos locais, dos sítios de memória que a gente visita. Esse período, né, de celebração não, de rememoração dos 50 anos do golpe, ele teve um conjunto de atividades, algumas oficiais, promovidas pelo governo central do país, governo do presidente Gabriel Boric, e outras atividades organizadas autonomamente pela sociedade, organizações de sociedade civil, e inclusive por representações estrangeiras que aqui estiveram, e no caso brasileiro, nós tivemos mais de 100 exilados e exiladas políticas aqui no Chile, né, que promoveram, se organizaram em torno de um movimento chamado Viva Chile, no Brasil, e vieram aqui, promoveram várias atividades, encontros, momentos, né, de memória. Eu te diria que este momento de memória, ele se relaciona muito mais com o presente e com o futuro, né, do que o passado. A memória não é exatamente o passado, né? A memória, ela abarca, evidentemente, né, o passado, mas ela trata, sobretudo, do que somos no presente e o que seremos no futuro. E, sob esse ponto de vista, né, foram momentos transcendentais do ponto de vista de recuperar o que foi essa barbárie, né, essas atrocidades produzidas aqui no Chile contra o povo chileno, e marcar, não é, decididamente, não é, um limite, né? Nunca mais, ditadura nunca mais. Sob esse ponto de vista ainda, Mauro, de destacar que dentre todas as atividades que aconteceram, tanto as oficiais e como as autonomamente convocadas, para mim tem dois momentos que foram sumamente marcantes e que tem como centro das atrizes políticas as mulheres, né? Eu te mandei agora há pouco, inclusive, um vídeo original, inédito, que eu recebi durante essa madrugada e eu percebi agora há pouco somente, eu te encaminhei, né, que tem um vídeo dos momentos precedentes ao ato que elas realizaram na noite do dia 10. Vou mostrar. Já separei aqui, recebi, baixei e vou mostrar. Só para te dizer, Paulo, Miola também não nos acompanhou. Esses foram dias, né, Rebeca, de intensa emoção para nós desde segunda-feira aqui, né? Segunda-feira colocamos um vídeo, vou começar por esse vídeo. Colocamos um vídeo que o Miola nos mandou, uma homenagem a Vítor Jara. Vítor Jara, cantor, compositor, violonista chileno, um dos combatentes da luta pelo socialismo e da luta contra o golpe, que foi aprisionado no Estádio Nacional. Daqui a pouquinho a gente fala do Estádio Nacional. Teve suas mãos esmigalhadas, acoronhadas pelos militares que queriam obrigá-lo a tocar violão. Essa coisa, essa é militar, né? Essa coisa sádica militar.
mesmo com as mãos esmigalhadas, e acabou sendo assassinado. Então, reuniram-se 768 violões para esta homenagem. Valério Arcari estava aqui na segunda-feira, emocionou-se, as lágrimas, realmente. O Chile nos comove demais aqui no Brasil, né? Ontem nos emocionamos com outro vídeo que o Miola nos mandou, que é o vídeo das mulheres chilenas em frente ao La Moneda, gritando nunca mais. E hoje nós encerramos, né, Rebeca, a nossa apresentação sobre a liderança das mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brasileiras na sua luta, a liderança das mulheres argentinas, com essa apresentação que fizemos mais cedo, com este canto, este grito feminino na Praça do La Moneda. Muy feliz, nuestros besos en el desierto. Ontem foi muito emocionante, mais uma vez, com Emir Sader, né? Emir Sader, que estava no Chile, né, durante o golpe, que participou, inclusive, da organização da resistência armada, perdeu uma companheira, né, sequestrada e desaparecida pela ditadura argentina. Genuíno também, muito emocionado, contando como na cadeia, né, os presos políticos brasileiros acompanharam por um rádio que colocaram na cadeia em São Paulo, clandestinamente, os eventos do golpe do Chile, e o Miola manda esse vídeo aqui. É uma choradeira. Vamos lá. Fala, meu. Muito forte, né? Isso foram os momentos precedentes, e mesclou esse vídeo com o momento da manifestação, que culmina com aquele encontro que nós publicamos ontem aqui, Mauro. E estava lá presente, né? Era um evento exclusivamente de mulheres, não era dado aos homens ingressar naquela manifestação autônoma delas, e impressionante aquele silêncio estrondoso, né, que se produziu só com um fundo de um tambor, e as mulheres com uma vela em mão marchando, né, e tomando o pátio interno da Praça do La Moneda. Então essa presença, né, essa tão marcante das mulheres, né, tão significativa, eu vejo isto como talvez um dos vetores do governo do campo progressista e democrático chileno, né, para o próximo período, de saída do próximo período. Importante a gente relembrar o papel das mulheres, que as mulheres tiveram nas grandes mobilizações contemporâneas do Chile, especialmente a partir de 2006, 2007, uma mobilização fantástica de mulheres e juventudes e movimentos estudantis, que se levantam contra as políticas universitárias e, sobretudo, em defesa das bandeiras feministas e de direito das mulheres, reúnem mais de 1,5 milhão nas ruas de Santiago, e aquilo marca, do meu ponto de vista, marca, né, o processo que culminou em 2019 com a grande rebelião social e as conquistas dessa rebelião, que foram a Constituinte e a vitória depois do presidente Gabriel Boric. O governo enfrenta hoje uma situação muito desfavorável, está muito debilitado, diante de um processo, inclusive, de uma ameaça de se votar em dezembro próximo uma constituinte que representa retrocessos em relação a esta presente constituinte.
Então, eu tenho a sensação de que esta retomada da luta das mulheres no Chile, ela é um alento, né, da retomada da luta geral de enfrentamento à direita chilena, né, numa perspectiva antineoliberal. Só comento com vocês aqui, né, do ambiente político em torno do 11 de setembro, dos 50 anos do golpe que derrubou o Salvador Allende, que não há no consenso na sociedade chilena a respeito dessa data, né, de reconhecê-la como sendo de uma ruptura que jogou o país no inferno. Aqui se viveu o inferno de Dante, efetivamente. Há um grande debate. Opa, conexão. Estava indo bem, mas é difícil. Conexão lá em Santiago anda bem difícil. Vamos... Assim que o Miola voltar, a gente coloca ele. Eu quero só colocar essas imagens e aí perguntar para Clias e para... Rebeca, está congelado o Miola ainda aqui. Para Clias e para Rebeca sobre o Chile. Miola mandou essas imagens, também chorei ao ver essas imagens. Este é o Estádio Nacional do Chile. Aí a gente vê, quando vê jogo da seleção chilena, ou o time brasileiro que vai jogar lá na Libertadores, é lá que se joga. O Estádio Nacional do Chile foi transformado numa prisão e centro de tortura logo depois do golpe. O Vitor Jara, a que a gente fez referência, foi assassinado lá. Centenas de outras pessoas podem ter sido assassinadas lá, contam-se pelo menos as dezenas os assassinatos. Então, esse é o estádio ocupado pelos militares lá nas arquibancadas do estádio. Vocês veem que as arquibancadas eram de madeira, né? Os presos e presas políticas, vários brasileiros estiveram lá no estádio também. Hoje, o estádio, vocês veem lá no fundo, são cadeiras de plástico, de vermelho, vocês estão vendo lá, mas eles preservaram uma área pequena com os bancos de madeira, para lembrar esse momento. E lá no estádio existe um pequeno museu desse tempo, né? E aí as flores depositadas em homenagem aos que morreram. Paulo, primeiro, e Rebeca depois. O que é o Chile para vocês? Então, Mauro, eu acho que essas imagens elas são realmente muito emocionantes. Olha, o Jefferson acho que está voltando, né? Eu só gostaria de fazer um contraponto. Né? 73, o Brasil vivia um dos momentos também mais pesados da sua ditadura. Era o governo do general Médici, certo? E havia uma colaboração, né? Quer dizer, entre os regimes militares, né? De extrema-direita no Cone Sul, e isso acabou, quer dizer, comprometendo bastante, vamos dizer, tanto, né, o destino de quem resistia no Brasil, quanto de quem estava, né, no Chile colaborando com uma perspectiva, né, progressista, socialista, etc., e que foi justamente abatido, né, com a desgraça do golpe. Mas parabéns, Jefferson, olha, realmente esse teu depoimento, esse material que você está trazendo está sendo fundamental, né? Quer dizer, fica um exemplo para o Brasil, né? A gente, né, tem essa mania de jogar para baixo do tapete, né, as dificuldades em conviver, né, com as desgraças da nossa história, e eu acho que o Chile dá uma demonstração, nunca mais, né? Isso é muito importante. Rebeca, e o Chile para você? Ai, Mauro, olha, eu fico muito emocionada aqui. Eu não vivi a ditadura, não vivi nenhuma das ditaduras que a gente fala aqui, e às vezes eu fico quieta, porque tem muita coisa que eu tenho acesso pela primeira vez aqui, né? Eu tô falei para vocês, desde segunda-feira a gente debatendo aqui esse assunto da ditadura no Chile, e eu puxando na memória o que eu aprendi na escola e não aprendi nada sobre esses temas. A gente mal aprendeu sobre a ditadura militar no Brasil, né? E eu fico muito feliz porque aqui o Fórum Café tem também esse caráter formativo e eu fico agoniada para passar essas histórias para as outras pessoas que eu conheço que igualmente não tiveram acesso a essas histórias, né? Eu fico muito emocionada porque a gente não precisa viver uma ditadura para saber o quão cruel foi esses tempos, quão cruéis e difíceis foram esses tempos, né? E viver isso aqui ao lado do Miola, do Genuíno, né, do Paulo Clias, pessoas que foram protagonistas, acompanharam a história, é muito honroso para mim, gratificante, né?
Então, Miola, obrigada pela sua contribuição aqui no Fórum Café e por nos ensinar a história também, junto com os nossos convidados, né, Mauro? É muito importante esse papel que a gente faz aqui. Miola, encerra para nós. Você estava terminando aí a sua apresentação. Vamos encerrar, a gente vai seguir na sequência com a Helenira. Cortou aqui a instabilidade, a única constante que eu tenho aqui é a instabilidade da internet. Mas eu estava só comentando, o ambiente político aqui do Chile é um ambiente muito preocupante. Pela primeira vez se vê de maneira muito estruturada, né, um campo da direita e da extrema-direita, sobretudo, fazendo uma revisão histórica, um revisionismo histórico sobre os acontecimentos de 73, aqui no país, inclusive sobre a própria ditadura, e atribuindo, né, a responsabilidade pelo golpe ao Salvador Allende. Veja só, né, o que é trágico, né, do ponto de vista da realidade política que o país vive, com o ascenso dessa força, né, que está tomando com a capacidade de iniciativa, um governo debilitado, e que tem uma maioria no organismo que está discutindo a Constituinte. E em dezembro vamos ver, eu acho que a probabilidade está muito mais para uma votação contrária a esse texto constitucional que vai ser apresentado, do que pela aprovação. Se acontecer um rechaço, o país entra num clima de impasse. Faço 2 comentários aqui para vocês, Mauro, se me permitir, rapidamente. Né? No dia de ontem teve a instalação de uma placa pela Embaixada do Brasil, alusiva aos 6 brasileiros que foram mortos pela ditadura militar aqui. É um gesto importante de parte do Estado brasileiro, né? Pela primeira vez há uma identificação desses mortos. Essa placa foi colocada na Praça Brasil, também vai ser colocado na embaixada do país. E no domingo, dia 10, teve um encontro também muito comovente, muito emocionante, no Museu da Memória e dos Direitos Humanos, com a presença dos ministros Flávio Dino e Silvio Almeida, onde os ministros anunciaram a construção em Brasília de um museu, nos moldes do museu que existe aqui no Chile, um museu muito bonito, muito impactante, com o material, o acervo que ele tem, é profundamente elucidativo sobre todas as etapas do golpe do período da ditadura, e o Flávio Dino e o Silvio Almeida, então, anunciaram a criação deste museu. Eu acho que são 2 gestos muito importantes, embora eles ainda não representem isso que o Paulo Cria estava dizendo, que foi a colaboração central da ditadura brasileira, na época comandada pelo Emílio Garrastazu Médici, que teve uma relação direta, orgânica com o golpe, e não só na perpetração do golpe, mas também em todo o período subsequente, nos anos iniciais, sobretudo, nos interrogatórios, nas torturas que foram feitas. Tiveram aqui militares brasileiros, né, pagos com dinheiro público brasileiro, e é importante que o país faça esse gesto de reconhecimento dessa sua atuação, né, que o Estado brasileiro teve através de alguns agentes de terror, uma atuação criminosa aqui no Chile. Peça desculpas, né, ao povo chileno também por esta ação, né, atroz que os militares brasileiros tiveram aqui, e não só militares brasileiros, é importante dizer, também civis, né, e civis que ocupavam funções de Estado, sobretudo da diplomacia brasileira. Então, acho que é isto, e que essa rememoração de 50 anos, né, do golpe contra o Allende sirva, né, como um alerta para nós no Brasil, de o quanto é essencial e fundamental que nós não desaproveitemos esta oportunidade histórica que temos de fazer um encontro de contras com os militares, que, mais além do que eles são corruptos, todas essas histórias que nós estamos vendo, que confirmam aquilo que nós vimos denunciando já há muito tempo, mas, sobretudo, né, a ameaça permanente que eles representam ao Estado de Direito e à democracia, né, e a vida em sociedade, né, baseada, né, na democracia. Segunda-feira, Miola está aqui de volta já no Brasil. Está voltando hoje do Chile para a sua castigada Porto Alegre das cheias, da chuva. Muito triste.
Muito triste. Mais o interior, mas muito triste de qualquer maneira. Um abraço grande para vocês, bom dia. Obrigado, boa volta. Obrigado, Paulo, também. Boa semana aí. Vamos pedalar, vamos pedalar. Um abraço, meninos. Tchau, gente. Boa tarde. Bom dia. Tchau, tchau.